Graça e paz, eu sou o pastor Francisco, pastor da IAP em Lages, Paracambi, superintendente da Convenção Rio de Janeiro. Eu sou amigo da missão. Convido todos vocês, todos os membros e líderes da Convenção Rio de Janeiro para participar também desse projeto. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Reviva, aqui na TV Viva Promessa. É um prazer recebê-lo para mais um tempo de reflexão sobre questões que importam para as igrejas locais. Nós estamos na série que igrejas saudáveis plantam novas igrejas. Essa mentalidade da plantação de igrejas, é forçoso dizer, não é algo que está muito presente na nossa vida cotidiana da igreja local. Mas, como falamos nos primeiros programas, igrejas locais saudáveis adoram, igrejas locais saudáveis fazem missão e evangelismo, igrejas locais saudáveis têm os seus ministérios e igrejas locais saudáveis também precisam introduzir na sua mentalidade a preocupação com a plantação de novas igrejas. Então eu te convido a gente ter esse papo aqui. Se você talvez nunca parou para pensar por que a gente ficar investindo tempo falando sobre plantação de novas igrejas, porque a sua igreja local, porque igrejas locais saudáveis, estabilizadas, que têm autonomia do ponto de vista do seu crescimento, elas precisam começar a ter um olhar para a plantação de igrejas. Nós estamos falando em 2 programas sobre a necessidade prática da revitalização e hoje nós vamos continuar esse assunto, mas daqui a pouco, depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta. Seja muito bem-vindo ao programa Reviva e é muito bom recebê-lo. Compartilhe esse link. Nós falamos há pouco sobre a ideia de que igrejas saudáveis plantam novas igrejas. Nós estamos investindo aqui alguns programas para falar sobre a ideia da plantação e hoje nós vamos continuar a temática do programa da semana passada sobre a necessidade prática. Por que na prática é necessário a plantação de novas igrejas? Já falamos sobre os princípios bíblicos da plantação de novas igrejas e temos falado nos 2 últimos programas, no passado e nesse, sobre a necessidade prática da revitalização. E a gente continua aqui com o Tom, pastor Tom Nunes. Prazer continuar contigo aqui para a gente fazer mais esse bate-papo, continuar aqui no nosso bate-bola, aqui na nossa conversa sobre as necessidades práticas da plantação. Boa noite, Júnior. Boa noite para você que está em casa nos assistindo. Vai ser um prazer mais uma vez aqui. Legal. Bom, compartilha esse link aí e a gente vai começar o nosso papo aqui. Bom, Tom, no programa passado, nós apresentamos algumas necessidades práticas. A questão da globalização, as populações se movem muito rapidamente e isso implica dizer que às vezes cidades são alcançadas por outras mentalidades, por outras pessoas. A mesma questão, a pluralização, isto é, uma pluralização de ideias e que provavelmente serão alcançadas por igrejas de perfis diferentes. E a questão da secularização também, né? Nós falamos um pouco da ideia de que num contexto de secularização, novas igrejas, por vezes, alcançam uma linguagem e preocupações, né, de falar do evangelho, das questões da palavra de Deus, de tal forma que converse com essas pessoas que às vezes cresceram sem nenhum contato com a Bíblia. E também falamos um pouco sobre é prático essa questão porque novas igrejas alcançam novas gerações, né? Por vezes têm uma capacidade de conversar com as novas gerações. Inclusive, falamos da nossa dificuldade, né? Quando a gente pensa em 2 gerações ou 2 públicos, né? Geração Y, ali na faixa dos seus 30, 40 anos, e a geração Z, ali na sua faixa dos 20 e poucos anos, né? O quanto uma geração e outra é difícil de alcançar, né? E quão é importante a gente não ter
o projeto ali no papel estático, sem espaço para alterações, porque, de novo, né? A vida é dinâmica, você vai tendo contato com pessoas de diversas gerações, na verdade, né? Sim. E é importante estar muito atento a isso para você adaptar a sua forma de conectar com essas pessoas. Legal, eu sempre gosto de falar para você que está assistindo a gente, relembrar, porque às vezes a pessoa está chegando nesse programa aqui, né? E não assistiu os outros da série que Igrejas Saudáveis Plantam Novas Igrejas, né? Parece que quando a gente fica falando de questões práticas e do ponto de vista estratégico, que há uma rejeição da ação de Deus, né? É isso. Como se, mas então é difícil alcançar uma geração? Como assim? Se Deus quiser, é possível alcançar, porque Deus é soberano, e outros argumentos que poderiam aparecer, né? Uma coisa não diminui a outra, né, Tom? A ação de Deus, a gente está sempre exposto e é surpreendido pela ação de Deus muitas vezes, mas cabe ao ser humano o planejamento, né? Não, sem dúvida, não dá para embarcar num projeto desse sem o mínimo planejamento. Aliás, mínimo não, né? Tem que planejar a exaustão. E mesmo assim você vai fica buraco, né? E você vai ser surpreendido ali, mas eu lembro que uma ovelhinha lá de Taipas uma vez me disse assim: Deus é aleatório. Eu no auge da minha petulância teológica, disse: não, Deus jamais seria aleatório. Cara, o desenrolar da missão urbana vai demonstrar que por algumas vezes... Cuidado com o texto e contexto, hein? Daqui a pouco o pastor Leite chega aqui para falar, aqui, né? Não, aleatório não. Mas por algumas vezes, aquilo que parecia tão lógico para nós, né? Sim. Deus tem as suas maneiras de fazer as coisas acontecerem e coloca no meio do caminho, assim, algumas coisas que você jamais teria planejado se tivesse combinado de saída. Você diz, não, isso aqui eu não vou alcançar. E você acaba alcançando. Muito interessante. Mas é bom destacar isso para você que está nos acompanhando, porque o planejamento, as estratégias, essas necessidades práticas, elas não são contrárias à submissão à vontade de Deus, aquilo que Deus está fazendo. São percepções importantes de gente que tem plantado igreja e tem essa vida da plantação, né? Tanto da prática quanto do ensino, né? Um autor, por exemplo, que a gente já citou aqui algumas vezes, vai citar outras, o pastor Tim Keller, né? E são percepções importantes que a gente tem que discutir do ponto de vista prático, né? Sem dúvida. De novo, né? Acho que quando Deus move o coração desses plantadores de igreja, como a gente está fazendo ali, né? Ele também move certa sensibilidade para esse tipo de adaptação. Ele move para dar o impulso, né? Vamos lá, né? Planejou, tá legal, vamos lá agora. E ao longo do caminho ele vai soprando ali o que ele quer aperfeiçoar no planejamento que a gente acha que é nosso e no final é dele. Você falou, eu lembrei de um caso muito específico, prático, né, da nossa realidade. Teve uma série de família, agora em maio, no Radiação, e um dos temas era o solteiro e a felicidade. Quem acompanhou outro programa sabe que boa parte das pessoas alcançadas pelo nosso trabalho ali foram jovens casais. Portanto, casais e não solteiros. E naquele dia especificamente, por vários fatores que não dá tempo aqui de explicar, foi um dos dias que mais teve solteiros no Radiação presentes. Muitos garotos namorando, solteiros, e a gente viveu essa experiência de perceber que algo que estava planejado há um bom tempo atrás, Deus é soberano, Deus você usou o termo aleatório, né? Mas Deus, ele não respeita as lógicas que nós imaginamos, porque, eu fiquei durante a semana, vida, eu vou falar um tema do solteiro e a felicidade para um monte de casal, né? E aí Deus enviou, Deus quis que a gente tivesse essa experiência de perceber, eu tô no controle, eu tô nisso aqui, tá aqui, ó, esse pessoal aqui precisa ouvir o que vai ser dito. Mas a gente não foi o fato que a gente convidou, nossa, tem que ter solteiro lá. Sim, não foi um culto programado, provocado para tal, né? Isso. Vamos fazer um culto de solteiros aqui, então traz a solteirada lá. Não foi assim. Não foi assim. Interessante. Mas vamos lá, senão a gente vai continuar batendo papo aqui e não entra nos pontos. Bom, além dos pontos que a gente já falou, igrejas plantadas, novas igrejas, portanto, elas têm
uma maior capacidade de alcançar novos moradores, né? Vamos explicar isso para o pessoal que está acompanhando a gente, né? A ideia de que, e eu acho que essa defesa prática aqui vale principalmente, talvez valha para pequenas cidades, mas eu acho que faz mais sentido para cidades médias e grandes, né? Que é a ideia de novos bolsões de moradia, né? Novos quadras cheias de novos apartamentos, condomínios de prédios, né? Ou condomínios de casas, cidades que têm uma migração por causa do trabalho ou do estudo, né? Polos. Campinas, além de ser uma cidade universitária, é um polo de tecnologia, né? Muitas empresas de tecnologia estão por aqui, o que trazem também outras indústrias, e muita gente vem morar numa cidade como Campinas. Então é gente que não nasceu aqui, e que às vezes vive há poucos anos aqui, 10 anos, 8 anos, e não tem ainda uma rede social de apoio muito bem estabelecida, né? E fica mais fácil ou menos difícil para essas novas igrejas, porque no final ali todo mundo é novo, né? Sim. Todo mundo é novo, não traz nenhum lastro de qualquer outra realidade, até social, né? Porque a igreja é a comunidade onde as pessoas se encontram, né? E desenvolve ali relacionamentos sociais, né? Então, todo mundo é desconhecido. Parece que facilita um pouco mais para essa galera nova que está chegando ter uma nova realidade, um novo modelo, um novo jeito de ser, porque tudo vai se criar a partir dali, né? A partir daquela nova experiência vai se criar as novas relações sociais, interações e por aí vai. Você está falando, a gente vai fazer um programa depois desse, você que está aí acompanhando em casa, provavelmente o próximo programa a gente já vai falar nesse assunto, dos primeiros passos para a plantação, né? Mas eu vou dar um spoiler aqui, né? Um dos nossos primeiros passos foi fazer um estudo da cidade de Campinas, né? E no outro programa a gente dá mais detalhes, mas a gente descobre alguns motivos pelos quais o campineiro é como é. A sua maneira de ser, o campineiro ele tem uma ideia de se comparar com a capital, né? Ele se acha um pouco capital do estado, né? A gente costuma... Eu sou nascido em São Paulo, capital, mas moro em Campinas há muito tempo. E a gente costuma dizer lá no interior, né? Mas Sim. Nós somos do interior, na verdade. E a gente descobriu por que o campineiro é assim. A gente entendeu qual é a lógica histórica de 100 anos, 150 anos, que faz com que o campineiro tenha essa ideia. E só como apontando de forma prática, né? Das pessoas que nós temos alcançado com a pregação do Evangelho, todos são nessa linha, a grande maioria, e a gente confirma na prática, né? São novos moradores, não são campineiro raiz, gente que cresceu, famílias tradicionais da cidade. Podem até ter vindo do entorno, mas não são de Campinas em si, né? Não, e alguns moram em Campinas, e moram talvez até 10, 15 anos em Campinas, mas não são daquelas famílias que assim podem dizer, nossa, meu avô, meus pais, todo mundo viveu na cidade. Famílias tradicionais, estabelecidas, nem tão tradicionais, mas estabelecidas já aqui lá na cidade de Campinas. Talvez igrejas revitalizadas, que já são da cidade há muito tempo, tenham mais conexão com essas. Olha como é interessante. Comunidade, né? Local, já estabelecido. Cada igreja alcança um tipo de público. Então, de novo, aquela fala, a gente disse isso no programa anterior, né? Igrejas que têm essa consolidação de muitos anos, essas pessoas que também fazem parte da cidade há muito tempo, talvez se sintam mais atraídas, né, por esse tipo de comunidade. Mas os novos moradores numa nova igreja, é bem o que você falou, né? Todo mundo ali é meio novo, né? Todo mundo está se conhecendo, ela encontra espaço para formar uma rede de apoio. E também deixar a própria marca dela, né? Isso. Nessa nova comunidade que está se formando, porque tem espaço para se formar uma nova comunidade, né? Uma igreja de 5, 10 anos ainda está em plena formação, ainda está se descobrindo como o jeitão de ser igreja, né? Eu escutava um pastor esses dias que ele pensou essa comunidade dele há 30 anos. Há 30 anos e ele ainda acha que ainda tem espaço para ser ainda um pouco mais moderna para poder alcançar já essa nova geração que está vindo aí. A gente está falando de YZ, daqui a pouco vem o Alfa aí, né? Vem os Alfa aí. Então, você tem um Alfa, eu também tenho em casa, né? Daqui a pouco vem. Que comunidade esses Alfa vão receber, né? Ou vão receber e a partir dali formar, né? Sim. Ajudar a desenvolver. E a questão,
uma igreja aí que de repente a gente está conseguindo essa intenção, né? Despertar pessoas, lideranças para plantar, né? Igrejas que são saudáveis e podem começar a sonhar em plantar no bairro do lado, ou no outro lado da cidade, ou mesmo em outra cidade. A importância dessa compreensão, né? De se aproximar dessas comunidades, né? Eu lembro, que a gente nem vai tocar nesse assunto, né? Mas a gente tem uma pandemia aí no meio do processo que travou muito do nosso planejamento, né? E a gente teve que repensar muita coisa, né? Aliás, foi numa fala tua que você trouxe uma frase do Tim Keller, que igrejas pós-pandemia todas precisarão ser replantadas, né? Mesmo a revitalização talvez hoje tem que ter uma mentalidade de plantação, né? Imagina a nossa realidade ali, né? A gente tinha acabado de completar um ano, talvez, né? Foi? Fizemos ali um planejamento para o ano seguinte, talvez para um projeto de 2, 3 anos, e aí vem a pandemia. E a gente achou, lembra no começo? 15 dias, então vamos fazer aqui algumas ações para manter a comunidade conectada, fazer algumas coisas. Cara, passou uma semana, 2, a gente já não tinha nem mais o que propor de ações ali para um modelo virtual, né? E ficamos aí 2 anos, então... Mas eu lembro, algumas pessoas falavam que a gente não morava perto ali, né? Mas e hoje a gente ainda continua nesse esforço, né? Andar no bairro, fazer caminhada ali, o bairro tem muita caminhada, né? Caminhar no bairro, conhecer mais as pessoas do bairro, abrir como que a gente pode trazer as pessoas do bairro para se aproximar da gente. Aí surge a ideia da feira, né? O workshop já era anterior à pandemia, né? Mas é tudo aquela coisa assim, como é que a gente conecta essas novas pessoas? Por exemplo, numa das últimas feiras, num domingo aí para trás, entra um casal que acabamos de mudar aqui pro bairro, estamos trabalhando aqui perto e estamos morando aqui. Então assim, é gente que não tem uma rede de apoio ainda estabelecida e que de repente está encontrando uma comunidade. Você trouxe esse exemplo, eu me lembrei eu não lembro o nome dela agora, mas os pais a trouxeram para Campinas. Ela tá fazendo Unicamp, eu acho. Sim. E aí os pais acharam importante ela continuar frequentando uma igreja, e elas levaram a filha até o Radiação. Isso. Numa das feiras, essa menina que conheceu lá duas garotas lá na Unicamp, ela leva essas 2 lá no Radiação, e essas 2 não são alcançadas ainda. Veja que esse é um exemplo prático, né? Ela se sentiu à vontade, que é uma comunidade nova, e ela tranquilamente levou essas outras 2 para conhecer o local também, através da feira. É isso. É a comunidade aberta, né? É a nossa igreja aberta para receber as pessoas. Muito legal. Bom, vamos mudar de tema aqui. Novas igrejas em plantação, né? Elas têm talvez uma capacidade para ter um olhar para novos grupos de pessoas. Aqui o foco da defesa dessa prática aqui, né? Por exemplo, assim, grupos de refugiados, ou uma igreja, vamos pensar numa questão muito conhecida no Brasil inteiro, né? Mas aqui em São Paulo, Cracolândia, né? Uma tribo específica, né? Um tipo de gente específica, um tipo de público muito específico, né? Que se torna um grupo mesmo, né? É uma maneira de viver muito específica dentro de uma sociedade. Por exemplo, a questão dos refugiados já é algo presente no Brasil, né? Mas na Europa também, eu acho que é mais forte ainda a questão dos refugiados árabes, agora o pessoal chegando da Ucrânia, né? Por conta da guerra. Então, assim, igrejas com um olhar específicos para esses públicos, que ainda estão se descobrindo como igreja, entendendo a sua identidade, entendendo quem elas alcançam, elas têm mais abertura para essas pessoas, né? O que é mais difícil em ambientes que já estão muito, muito estabelecidos. Parece que não cabe um grupo de 8 refugiados ali, né? Talvez a gente vai falar isso no próximo ponto ali, né? Mas eu me lembro de uma igreja em São Paulo que ali nos anos 90, 2000, em São Paulo houve uma demanda muito grande de imigrantes vindo da Bolívia, Paraguai, principalmente Bolívia por causa da questão da costura, né? Indústria têxtil ali. E eu lembro de uma igreja grande em São Paulo até, mas era uma nova comunidade à época, que ela preparou cultos em espanhol
para atendê-los, né? Então, além de uma questão de assistência social, porque essas pessoas geralmente são vítimas de trabalho escravo, né? O trabalho de tráfico de pessoas, né? Também tinha a questão social, mas principalmente a preocupação em fazer um culto em espanhol. Acho que tinham 2 horários, inclusive, para atender essas pessoas. Então, uma igreja que está antenada e mais conectada tem certa facilidade de enxergar esse tipo de oportunidade, né? A gente já falou da questão migratória lá na Europa, mas não precisa ir muito longe, né? Aqui no Brasil mesmo a gente viveu aí nos últimos anos a imigração dos venezuelanos, mais recentemente, né? Do Haiti, salvo engano, por conta das tragédias e da guerra. Enfim, então esse olhar atento, eu tenho a sensação de que ele está mais presente nas igrejas com mais espaço para transformações do que as que já estão mais estabelecidas e que voltam os seus cuidados mais para um outro público. E ao falar isso, né, Tom, eu acho que é importante também dizer, né, não há uma crítica, né? Não, é uma questão de fato. Para usar aquele, a gente disse isso no outro programa, né, da vocação e talento e foco, né? Então, não tem problema nenhum uma igreja mais estabelecida focar em certos segmentos da sociedade. Isso. E zero problema com isso, porque ela também está cumprindo seu papel, também está cumprindo sua missão. Se está cumprindo seu papel. Se está cumprindo, ok. É isso aí. Entendeu? Esse pessoal, a gente tem. Temos um missionário, né? Progressista. Hoje ele está na Inglaterra. Eu tive a oportunidade de visitá-lo, né? Até gravamos. Eu acho que eu não falei nem para quem está nos assistindo, não sei se comentei com você. Eu gravei um programa com ele lá. Esse eu não sabia, hein? Gravamos um programa lá. Eu não recebi ainda o conteúdo, porque foi gravado com o material deles lá, e a gente deve usar na próxima série, quando a gente estiver falando especificamente da questão da missão urbana. E foi um programa bem legal, a gente gravou lá num dos ambientes que eles atuam, né? Mas é muito interessante perceber, uma das fortes atuações dele é com refugiados árabes. E essa verdade aqui, ela é muito importante, porque os refugiados árabes, no caso do contexto lá da Europa e Inglaterra, primeiro, eles não falam o inglês fluente. Então, eles já têm uma dificuldade da comunicação. No caso da Europa, você tem uma diferença clara do ponto de vista cultural, obviamente, da pele, né? Da cor de pele, né? Os ingleses são muito branquinhos, né? Os árabes, eles vêm cada um do seu povo ali, né? Da sua história, né? Árabes, até africanos, chegam muitos ali. Então tem vários fatores que uma comunidade que os recebe, que entende esse olhar, porque aí ali ele vai se identificar com outros que faz parte da mesma cultura, ele se sente menos, como é que eu diria, intimidado por uma língua que ele não fala, uma cultura da qual ele ainda não faz parte. Então ele chega ali, é muito legal perceber o trabalho desses missionários e desses nossos missionários promessistas lá, o Márcio e a Karen. Os recebe, faz todo um acolhimento, ajudando-os a aprender o inglês, ajudando-os a entender aspectos da cultura, servindo a eles do ponto de vista porque às vezes o refugiado chega das piores formas possíveis, né? Às vezes ele não pegou um avião e chegou bonitinho com a sua mala. Não, a realidade é muito diferente. Ele chega, às vezes, com a roupa do corpo. O nome já diz, né? Refugiado. Tem um quê de tragédia aí, né? Ele tá fugindo da guerra, tá fugindo pra salvar a vida, pra preparar caminho para os que ficaram, talvez para depois vir, né? Exatamente. Eu ouvi várias histórias dessas aí, de gente que tá lá, cadê tua família? Minha família tá no meu país ainda, eu tô tentando trazê-los. Isso é muito frequente de Ele ouvir. vem na frente, né? Isso. É importante, você tocou num ponto muito interessante, porque você fala de como o Márcio e a Karen, né? Lidam e ajudam esse pessoal a se estabelecer, né? De novo, não é um cuidado apenas com a questão da fé, né? Mas é também de outros aspectos da vida da pessoa, ou seja, estabelecê-lo, fazê-lo entender a cultura onde ele está agora se inserindo, né?
possibilitar a ele aprender o idioma local para que ele consiga minimamente se comunicar e se estabelecer, se empregar, enfim. E como isso ajuda, porque eles preparam o caminho, e nesse ponto eles são muito unidos, né? Eu me lembro que uma vez eu estava em Portugal, eu tinha ido a trabalho e decidi pegar uma semaninha de férias em Madrid. E eu fui para a rodoviária de Portugal, em Lisboa, para pegar o ônibus, e eu estava sentado esperando o ônibus chegar, e tinham dois, eu não me lembro o país, eles deviam ser marroquinos, mas eles estavam ali comendo, e eu de barba, né? Cheguei e eles me perguntaram se eu queria comida. Uhum. Do you want a food? E eu, no, thanks. E tentei ali me comunicar com eles, mas porque eles me identificaram como árabe, talvez, por causa da barba, eles tiveram a preocupação de me oferecer a comida. Então, esse tipo de acolhimento também vai favorecer para que outros venham e também sejam acolhidos depois, porque nesse contexto de guerra, de refugiado de guerra, ou de qualquer situação que eles vivem lá, de perseguição até religiosa, né? A realidade é muito, muito difícil mesmo. Não é só a migração, porque cheguei lá, a minha irmã chegou em Londres há 3 anos e também com muita dificuldade de idioma, ela foi acolhida numa igreja. Uhum. Hoje é a igreja que ela frequenta lá, não tem a nossa, ela vai numa igreja nossa, uma igreja de outra denominação. Mas o contexto dela é diferente do refugiado. Então, uma comunidade atenta a isso, né? Alguém, um missionário, uma missão que está atenta a isso, desempenha um papel fundamental na vida dessas pessoas. Novas igrejas, por isso que é interessante, a plantação de igrejas é um campo muito vasto, né? Às vezes, um pastor ou uma comunidade local pensa assim, vamos plantar uma nova igreja, de novo a questão estratégica, né? E sempre debaixo da submissão de Deus. Mas tem uma visão ali, né? E talvez essa visão é o próprio Deus que está incomodando, né? Vamos plantar para esse grupo aqui, esse grupo de pessoas, nessa situação. A gente tá aqui, usou o exemplo que eu acho que talvez é o exemplo mais assim na cara, evidente, que é o do refugiado, né? Uhum. Mas poderia ser outros exemplos, né? Pessoas específicas, de uma característica específica, né? Pessoas, adolescentes que estão sofrendo abuso infantil. É um grupo de pessoas muito específicos, com características específicas, traumas específicos, cidades que têm prostituição infantil. Necessidades específicas. Então, às vezes a plantação foca aqui, ó. É aqui, o nosso olhar é para essas pessoas. Você vai ficar para a próxima série, talvez para o próximo episódio, mas você falou agora há pouco sobre por que Campinas, olhamos para Campinas e... Isso. Eu me lembro que na fase de conversas ainda e treinamento ali, né, a gente dizia sobre fazer uma exegese cultural do local, né? Isso. Uma leitura muito bem detalhada do local para aquilo que a gente se propunha a fazer. Eu acho que para plantar uma igreja não dá para se desconectar disso, né? Quanto a gente esteja submisso à vontade do Pai, né, de querer fazer alguma coisa, eu acho que é muito importante, ao decidir, observar esse tipo de necessidade. Você trouxe um contexto aí, por exemplo, das crianças que sofrem abuso. Quantas outras situações? E também não dá para pensar só na tragédia. Tem outros contextos também que você pode aproveitar para alcançar um determinado público. Não necessariamente, quando pensamos em Campinas, não pensamos em nenhum tipo de tragédia. Pelo contrário, né? Tem um público a ser alcançado ali e a gente quer alcançá-los. É bem verdade que esse público universitário, a gente sabe dos contextos que eles vivem nas universidades, né? Depois isso acabou virando até um projeto dentro da radiação. Mas não é só tragédia, tem outras tantas, como você disse, é um campo muito vasto, né? Sim, muito legal. Bom, se a gente seguir aqui, ó, parece que é a mesma coisa, mas não é. Novas igrejas, elas têm uma capacidade maior para alcançar pessoas sem igrejas. Acho que é bom a gente respirar para explicar bem para quem está acompanhando a gente, o que essa informação do ponto de vista prático quer dizer, né? Antes de você pegar e esmiuçar o tema para a gente, mas é assim, né? Igrejas consolidadas, naturalmente você sempre tem o que eu chamaria assim do núcleo de uma igreja local. O que seria o núcleo de uma igreja local? Aquela liderança mais próxima ali, que está todo mundo na mesma visão. Aí você tem os frequentadores de uma igreja local, são as pessoas que, do ponto de vista natural de uma igreja, às vezes não têm uma função de liderança, mas frequentam aquela igreja. E você tem o primeiro raio de ação de influência, que seria o entorno.
igrejas consolidadas há muito tempo, essa primeira área de influência de entorno, por vezes são os filhos, os primos, os tios, gente que já foi da igreja e está afastado, gente que a igreja olha, nossa, há tantos anos atrás fulano estava aqui e não está. E aí em algum momento ele aparece de novo lá. Acho que você é uma história mais ou menos essa ali com a tua igreja em Taipas, né? De um tempo fora e 10 anos. E depois, tá aqui ele, voltou. Então, tem muito isso, né? Então, essa é a primeira área de entorno de uma igreja consolidada. Novas igrejas, a primeira área de entorno é aquele que nunca frequentou uma igreja, né? É porque à medida que essa igreja ela vai envelhecendo, né, se tornando mais consolidada, para usar um termo melhor, né? Uhum. Ela tende a direcionar esforços ou direcionar todos os seus esforços para a manutenção dessa base, desse entorno. Né? Então, as estratégias geralmente são focadas, são desenvolvidas para alcançar esse núcleo duro da igreja, a composição ali, a liderança mais próxima, e também esse entorno. Né? Então, é o pai, o filho, é o irmão, é a tia, e aí vai, né? Esse entorno. E, naturalmente, alguém fica de fora, né? O olhar, essa estratégia toda não é pensada para esse que nunca frequentou uma igreja. E, de novo, né? Não é certo nem errado. É simplesmente a maneira como as igrejas mais consolidadas, elas tendem a caminhar com a sua missão, né? E não tem certo e errado, de novo, né? Quando a gente fala da revitalização, é justamente com esse olhar. Igrejas que precisam se revitalizar, igrejas que focaram tanto na manutenção, que aí elas só olham para dentro, né? É só a preocupação de manter o que tem. Então, manter as pessoas ali conectadas. Então, uma igreja de uma comunhão muito boa às vezes, mas o olhar é todo para dentro. A revitalização, ela traz um olhar para a missão. A ideia de que, poxa, a gente está aqui nesse lugar há tantos anos e a gente precisa ter um olhar missionário, né? Aí entra o que você falou e o que eu estava dizendo, né? Às vezes esse entorno missionário, ele, mesmo assim, na hora que olha para a missão, essa primeira fatia de entorno nem sempre é o sem igreja, porque igrejas locais de muito tempo estabelecidas num bairro, numa cidade, é isso. A primeira coisa que às vezes vem na cabeça é assim, vamos atrás daquelas pessoas que saíram daqui, dos filhos do pessoal que está aqui. Vamos atrás desse pessoal. A gente perdeu muita gente, vamos reconectar. E é um trabalho que precisa ser feito. Reconectar pessoas que se afastaram. Eu nunca, do meu ponto de vista prático também, eu nunca questionei esse tipo de trabalho. Já me questionaram no Radiação, né? Puxa, mas por que não é voltado para essas pessoas? Porque o olhar que Deus deu pra gente é o sem igreja, né? É o sem igreja. Aquela pessoa, isso não quer dizer, de novo, que não entra gente, não para a gente, não fica gente com a gente que já frequentou igreja ou que tem essa cultura evangélica de igreja afastado ou não. Não, isso não é verdade. Mas o olhar, primeiro, quando você monta um projeto e decide, nós vamos alcançar o sem igreja. Tem estudos que dizem que essas igrejas, 60% a 80% das pessoas que se aproximam dessas igrejas são pessoas que não tinham contato direto com igrejas evangélicas. É muito difícil no Brasil você não saber o que é uma igreja evangélica, ou pelo menos ter conceitos ou preconceitos sobre o assunto. Mas gente que não tem essa vida de igreja, não é filho de um crente, filho de alguém, já frequentou quando criança. Tem um desses caras aí, você sabe quem é até o nome, que a gente já falou, que já me disse assim, né? Puxa, eu nunca imaginei que eu ia ler Bíblia, e eu tô lendo Bíblia. Foi o mesmo que disse que nunca ia entrar naquela água, né? Não, esse é outro. É outro. Então temos bons exemplos aí. Tem. Eu acho que a maneira como uma comunidade já estabelecida lida com esse olhar missional é diferente de uma igreja que se propõe a fazer uma missão urbana para esses sem igreja ou nenhuma vivência
sem igreja. Você falou bem no Radiação, a gente tá ali e é verdade, volta e meia aparece alguém ali, mas não é o nosso foco, né? Volta e meia aparece, mas não é o nosso foco. Nosso foco realmente é os sem igreja, né? Porque não tem nenhuma... Isso, de novo, não quer dizer que se a pessoa chegar, não vem aqui. Você não vem aqui não, tchau. Não, pelo contrário. Mas a ideia é assim, poxa, a gente precisa fazer diferença na vida dessas pessoas que nunca tiveram vida de igreja. É mais difícil? Às vezes eu acho até que porque, primeiro, a pandemia de novo, elas não têm a cultura de ir na igreja, então ficar em casa... Não acontece aquela coisa assim de, puxa, que vontade de ir na igreja. Ele nunca teve pressão para abrir, né? Isso, ele Pelo nunca contrário. teve essa realidade. Então, é um público totalmente diferente. A forma de abordagem, de discipulado, porque você está conversando... Aliás, no primeiro programa dessa série a gente falou disso, né? Nós decidimos e entendemos que nós estamos num mundo... paganizado, não um mundo cristianizado. Porque no mundo cristianizado todo mundo sabe o que é o cristianismo e você simplesmente vai defender a forma como você pensa o ponto A ou o ponto B. Para pessoas que vivem num contexto de secularização, de paganização, como era o contexto que os apóstolos pregavam, essas pessoas não têm as histórias do Antigo Testamento na cabeça. Não sabem quem é Abraão, Isaac e Jacó. Nunca cantaram Pedro, Tiago e João no barquinho, no Mar da Galileia. Essa aí nem eu cantei. Você não cantou? Não, essa não. Pedro, Tiago e João no barquinho no Mar da Galileia. Jogaram as redes e não achavam peixes. Acho que foi nos 10 anos que eu saí. Foi nesse período que você ficou fora. Você perdeu essa parte. Mas essas coisas não são do cotidiano, do sem igreja, daquele que cresceu sem igreja. Aqui o sem igreja, a gente não está falando do desigrejado, né? Outra coisa. Daquele que parou de ir na igreja e acha que não precisa da igreja. Isso. Esse é um outro público, que também acho que a igreja de implantação ajuda a alcançar. Ajuda. Mas eu acho que o sem igreja é esse que não tem cultura eclesiástica, cultura de vida de igreja. É isso aí. Bom, estamos chegando ao final aqui, Tom. A gente já falou sobre a ideia de novos moradores, né? Essa questão demográfica, né? De pessoas que migram para outras cidades, não têm ainda redes de apoio. Falamos também de grupos de pessoas, né? Refugiados e outros grupos. Pessoas sem igreja, né? E essa questão de que talvez igrejas que são mais no processo da plantação constroem processos internos que facilitam e ajudam a atrair essas pessoas e essas pessoas terem contato com o Evangelho e com a Palavra de Deus. Mas tem um fator muito interessante que eu queria concluir aqui, né? A ideia de que a própria plantação de igrejas, quando ela começa a acontecer, ela também vai ajudar as igrejas em revitalização, né? Existe eu acho que acaba sendo um impulso positivo, né? Puxa, olha o que o pessoal está fazendo ali, olha que legal, como é que essa igreja chegou aqui no bairro, como é que ela se posicionou, olha que interessante o trabalho deles com esse público, por que a gente não se mobiliza, talvez não necessariamente para fazer a mesma coisa ou igual, mas para também pensar um pouquinho fora da caixa, para fazer diferença para a nossa cidade, né? Isso me parece natural, me parece um movimento natural. Quando você vê, e assim, tirando o aspecto eclesiástico agora, emissão e tal, geralmente quando você vê uma boa ideia, você é estimulado por essa boa ideia a fazer alguma coisa ou parecida ou igual, ou, enfim, não diz que nada se cria, tudo se copia, né? Sim. Então, geralmente isso acontece. E também acontece no nosso meio. O interessante é que as igrejas mais estabelecidas, elas, de repente, obedecendo a sua vocação para alcançar aquele público que a gente já disse, se ela entende que o talento e vocação não é a plantação de uma nova igreja, de repente, de revitalização dessa igreja, né? Porque a comunidade está ali estabelecida, a comunidade é referência, né? A igreja é referência naquele local onde ela está situada, mas ela entende que
a maneira mais fácil de fazer essa missão é, de repente, plantar uma nova, por que não, né? A gente tem alguns exemplos de algumas grandes instituições no Brasil que fizeram isso, né? Tem um modelo ali mais estabelecido e tem um modelo mais voltado para a missão urbana. Então, de alguma forma, a gente é motivado a fazer alguma coisa diferente, porque, no fundo, eu acho não, tenho certeza, quem faz a missão é Deus, né? Deus está no mundo fazendo a missão e ele só está fazendo assim, cara, tem um texto em Hebreus que fala assim, ó, Jesus está fora do arraial. Né? Foi um texto, inclusive, que o Tom Dias usou lá em Lima, no Peru, em uma das ministrações acho que do primeiro... Missão Radical, da outra gestão da FUMAP. Então, vem ver, Deus tá no mundo fazendo missão, e ele tá convidando a gente a fazer parte disso. Então, ver alguma coisa legal que funciona, por que não, né? Respeitando a sua vocação, a sua realidade local. Sim. Mas, né, costumo dizer assim, vamos botar esse barco na água, né? É isso aí. Muito legal. É isso. Tom, eu queria te agradecer desses 2 programas aqui junto contigo. A gente está chegando ao final aqui. Nós vamos continuar essa série, você que está acompanhando a gente. No próximo episódio, a gente deve entrar numa outra temática da plantação, que são os primeiros passos. Aí a gente vai falar de exegese cultural, formação de grupo base, alguns outros aspectos importantes. De repente, formação de grupo base. Se você puder, quem sabe você está com a gente de novo, mas eu queria trazer mais alguns pastores para a gente também ter 3 ou 4 pessoas aqui discutindo um pouco mais essa ideia, porque eu acho que a plantação, acho que hoje foi importante esse nosso papo aqui, a plantação ela é muito ampla, né? A gente tem uma experiência prática. Mas não é a única experiência e não é o único jeito de fazer. Isso é importante dizer, Júnior. Você tem total razão, é importante você tocar nesse ponto. Não é um jeito, né? Não é o jeito. É só mais um jeito de fazer. Exatamente. O jeito como Deus nos incomodou a fazer, como fez a gente colocar no papel e depois sair para a prática. Mas é muito vasto. Acho que vale aí boas séries. E é aquilo que você sempre diz, né? A gente está descobrindo. Isso foi pauta de conversas homéricas entre eu e você. A gente está descobrindo um jeito de fazer. Sim. Né? No meio do caminho a gente vai descobrindo um jeito de fazer. Tem conteúdo teórico a respeito. Você pode ler literatura vasta a respeito de caras que estão fazendo. Mas você vai descobrir na prática. Tem um esqueleto ali, mas na prática você vai preenchendo os espaços. É isso aí. Eu queria terminar com essa frase aqui, ó. Se não plantarmos igrejas, vamos continuar acelerando o processo de paganização das nossas cidades. Novas igrejas, elas alcançam os espaços secularizados, paganizados, os espaços de mais difícil acesso dessas novas comunidades, desses grupos de pessoas, desses sem igrejas, desses secularizados, pluralizados, e ela começa a ser sal e luz do evangelho para conter a paganização, para diminuir o espaço em que essa corrupção de uma cultura, de uma vida longe de Deus, vai criando no coração das pessoas. Então, eu convido você a se despertar. Eu sei que o tema é novo para a gente, quando a gente fala desse assunto. Para nós que estamos vivendo isso há 3 anos, um pouco mais, é muito novo também. A gente está sofrendo no processo. Mas faz muito sentido imaginar que a plantação de novas igrejas começa a alcançar pessoas que talvez nunca teriam contato com o evangelho, e aí a gente está trabalhando para a restauração das cidades, né? Por menor que seja o esforço. E não é uma igreja, são diversas igrejas, são muitas igrejas fazendo diferença no seu bairro, na sua rua, na sua cidade. E esse conjunto de gente trabalhando para o reino de Deus com essa mentalidade, a gente vai trazendo de novo o reino de Deus presente na vida das pessoas. É isso aí. Eu lembrei de uma frase que um amigo meu me mandou, tá no livro Temperamentos Transformados, segundo volume, não sei se você já viu esse livro, do pastor Tim LaHaye, e ele diz o seguinte: enquanto houver um pecador no mundo e um cristão que possa transmitir-lhe a mensagem de Cristo, esse cristão não tem o direito de se aposentar. Então, que legal. Vamos em frente, Júnior. É isso aí. É isso aí. Tom, obrigado.
Obrigado você que está assistindo a gente. É um privilégio ter você aqui mais uma vez no programa Reviva. Semana que vem a gente volta para falar um pouco sobre os primeiros passos no processo da plantação. Deus te abençoe. Até semana que vem. Graça e paz, eu sou o pastor Francisco, pastor da IAP em Lages, Paracambi, superintendente da Convenção Rio de Janeiro. Eu sou amigo da missão. Convido todos vocês, todos os membros e líderes da Convenção Rio de Janeiro para participar também desse projeto.